Turismo de observação de baleia, há uma expectativa que a região sul, região de Imbituba, Garopaba, tenha agora a liberação para a volta da embarcação ali de forma controlada, com regras claras, com fiscal embarcado do ICMBio a bordo, né? Mas precisa um magistrado, a Justiça Federal, se manifestar aprovando, né, o plano apresentado pelo ICMBio, o plano de fiscalização. E é disso que nós estamos tratando. Eu perguntei agora há pouco, na saída do último bloco, o seguinte: a gente está tratando de um animal. Então, a gente não sabe muitas vezes qual é o comportamento do animal, né? Algo que não dá para prever. E já houve algum tipo de acidente, enfim, alguma reação mais enérgica à lei, algum tipo de turismo de observação embarcada, sim ou não? Pelo mundo? Alguém tem informação? Acho que o que a gente tem é alguns registros de abarroamento. Acho que isso é alguns casos que inclusive a gente às vezes até sem a vontade da baleia, pelo tamanho dela, né? Sim. Tem alguns casos da baleia saltar na sua sequência de salto, cair em cima da embarcação. É mesmo? A baleia jubarte, que é uma espécie bastante acrobática. Mais para a Bahia, é isso? Não aqui no Brasil, fora do Brasil. Se não me engano, na África do Sul tem um caso. Já aconteceu? Já aconteceu. Mas a gente teve gente que se machucou. Porque bateu na embarcação, mínimo movimento do choque na hora de cair. Mas o fato é que nenhuma dessas espécies, nem uma baleia jubarte, nem baleia franca, elas não são espécies agressivas, né? Como você falou, elas são grandes. Sim. A franca, especialmente, é extremamente dócil. E isso, inclusive, foi o que tornou ela um alvo fácil dos caçadores antigamente, que caçavam a espécie. Era muito fácil, era a baleia mais certa para se caçar. Um dos motivos era porque era muito dócil, se aproximava da costa durante o período reprodutivo. Então, é uma baleia que, naturalmente, ela não tem o seu comportamento de ser agressivo, portanto, ela não vai atacar uma embarcação. E ela não vai querer saltar de propósito em cima de uma embarcação. Mesmo a franca, que salta com menos frequência, não é tão acrobática que nem uma jubarte. No entanto, no caso aqui, a gente tem na grande maioria, a ocorrência de fêmeas que recém tiveram seu filhote, ou eventualmente até as fêmeas grávidas antes do nascimento do filhote. Mas especialmente as fêmeas que já estão com o filhote recém-nascido, elas tendem a proteger o seu filhote, como toda mãe vai proteger o seu filhote. Então, se elas estão naquele ambiente, tem a presença de uma embarcação e elas não se sentem confortáveis, elas podem reagir de alguma forma. O filhote é curioso, o filhote se aproxima, a gente viu na imagem antes, o filhote se aproximando da embarcação, a mãe pode querer afastar o filhote dessa embarcação e nisso pode bater no barco, pode vir mostrar, dar o seu recado que não quer a presença da embarcação. Isso pode acontecer. Sim. Então, a gente está num ambiente natural, como o Pedro falou, a gente está... o ambiente é delas, né? E a gente está se inserindo dentro do ambiente delas e a gente tem que evitar o máximo possível de interferir nesse ambiente. A presença da embarcação pode gerar essa interferência. Uma dúvida. As baleias, a gente vê aqui na Ilha de Santa Catarina, ali entre o Morro das Pedras e a Caldeira, é um lugar muito procurado pelas baleias e normalmente elas ficam mais de um dia ali e tal, né? Semanas e tal, então fica fácil para quem, se fosse liberado ali e tal, chegar ali e visitar. É assim que funciona também na região sul? Quer dizer, vocês já têm um monitoramento, quer dizer, quem faz, né, o trabalho turístico já tem um monitoramento da localização da baleia e, sendo assim, programa os seus horários em função da presença dela? Como é que funciona isso? Sim, existe os próprios operadores também fazem o seu monitoramento, mas a gente, por exemplo, tem um trabalho de monitoramento de várias enseadas a partir de terra, uma vez que a espécie é costeira, né? Você falou do Morro das Pedras, lá na região e a gente coloca na internet. A gente tem um mapa com as avistagens mais recentes e disponibiliza a informação também através de telefone para quem quiser saber. A partir desse monitoramento, a gente reúne informações de onde a gente sabe que as baleias estão fora da área que a gente monitora. Via de regra, essa espécie ela é costeira, ela se aproxima da costa no período reprodutivo e ela tende a permanecer praticamente estacionada em algumas enseadas. Então isso facilita, a partir do momento que os filhotes nascem. Então, essas baleias aqui no Morro das Pedras, você deve estar se referindo, acho que foi 2012, se não me engano, que foi um ano que elas permaneceram muito tempo, as mesmas baleias permaneceram quase um mês estacionadas ali. E isso elas fazem também na região da APA da Baleia Franca,
em diversas então, enseadas que facilita o operador, exatamente, e facilita também a observação por terra, claro. Lá também, porque elas estão pertinho da costa, a gente costuma brincar que elas disputam onda com os surfistas, permanecem naquela região e as fêmeas com filhotes tendem a permanecer várias semanas na mesma enseada. Quais são as então, é muito fácil de avistar, você chega lá, você sabe que vai encontrar uma baleia na enseada específica. Mais Rosa, Gamboa, Garopaba mesmo? A gente tem duas enseadas principais de maior permanência e maior ocorrência das baleias na região. Uma delas é a Gamboa, como você mencionou, entre Gamboa e Guarda do Imaú, é uma enseada que elas gostam muito de permanecer. E a outra delas é a enseada das praias da Ribanceira e Ibidaquera, ali em Imbituba. É uma enseada que tem geralmente a maior quantidade de baleias e o maior tempo de permanência das baleias. Há um trabalho científico também com relação ao comportamento, saúde dessas baleias. Nesses documentários que a gente vê, inclusive vi um site um tempo atrás, só que era com tubarão no caso, que esse media o animal, tirava sangue, eles colocavam um chip do animal e tem, você já deve ter acompanhado, hoje se eu quiser entrar na internet pelo chip, pelo georreferenciamento, enfim, GPS, eu consigo saber onde é que está hoje o tubarão. Sim. Nunca se pensou em fazer um trabalho desse aqui no Brasil? Eu imagino que precisa de muito recurso, enfim. A vontade não falta, né? Pensou, falta recurso, eu acho que a gente tem diversas ações, eu acredito, em andamento que envolvem o próprio estudo da baleia. A Karina tem um trabalho já de longa data. Eu estou em Laguna desde 2012, né? Comparativamente no mesmo momento em que a atividade paralisou, o curso de engenharia de pesca já estava iniciando em Laguna e criou-se uma estrutura para poder pesquisar e ajudar a compor essa melhor avaliação de vários quesitos biológicos, né, da biodiversidade, da própria APA da Baleia Franca e da região sul do estado, que sempre foi tão carente assim de informações sistemáticas, né? A gente nunca teve muitos trabalhos sistematizados. Então, é óbvio que, estando dentro da APA da Baleia Franca, a ideia sempre é compartilhar as informações. A gente sempre buscou compartilhar, seja informações de divulgação técnica, como as informações sociais, digamos assim, do uso desse espaço. Sem dúvida, a tentativa de fazer trabalhos de ponta é sempre o nosso maior desejo. A gente esbarra numa questão, lógico, financeira, de recurso, de infraestrutura, para poder aplicar e fazer todos esses trabalhos. A própria baleia em si também tem alguns limitantes, né, de como proceder em algumas atividades. Porque a pergunta sempre vai ser, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou investir nessa pesquisa? Qual é o resultado que eu quero? Se eu não tenho um resultado prático hoje, não faz sentido eu expor a baleia, o pesquisador e o recurso, se eu não vou ter o resultado que eu estou precisando agora. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho de genética, posso fazer, mas quem que vai analisar? Para onde é que eu vou mandar? Quem que vai analisar? Eu, Pedro, não consigo fazer todo o processo. Então, a gente tem que pensar muito nessas situações de investimento em pesquisa com a resposta que eu quero. Então, eu não vou investir em uma atividade que seja cara, custosa, se eu ainda dependo de um terceiro, eu não vou ter dinheiro para contratar o terceiro para executar essa atividade complementar de pesquisa. Mas, óbvio que se eu tivesse toda a estrutura, eu faria, não tenha dúvida nenhuma. Sobre rastreamento, né, que tu falou do exemplo dos tubarões, a questão com relação às baleias, além do custo, é que os rastreadores disponíveis hoje, eles são satelitais, eles são implantáveis, tem que introduzir dentro do corpo da baleia, assim como é feito no tubarão. Não é um procedimento simples. E, além disso, a gente se depara com a questão de que eles não duram muito tempo na baleia. Então, tu vai ter uma interferência no animal para obter uma informação que tu não vai conseguir entrar lá na internet e rastrear a baleia por muito tempo. Mas a gente tem uma outra forma não invasiva de rastreamento, que não é remoto, mas que permite que cada baleia que está aqui, a gente fazendo a fotografia aérea da cabeça delas, lembra que elas têm as calosidades, que a gente consegue identificar e reconhecer cada indivíduo como se fosse uma impressão digital. Então, a gente tem uma catalogação através dos sobrevoos, o mesmo sobrevoo que a gente utiliza para fazer estimativas populacionais, a gente usa, na verdade, essa ferramenta de fotoidentificação individual para reconhecer cada indivíduo. Então, a gente tem mais de 800 baleias catalogadas, que já passaram por aqui, a gente tem o retorno de muitas delas, o acompanhamento da vida, sabe que tem baleias que já tiveram 6
5, 6 filhotes ao longo do período que a gente teve a oportunidade de acompanhar. A gente sabe que tem baleias que vêm aqui para o Brasil, que também vão para outras áreas de reprodução, como a Argentina, compartilhando e cruzando as informações. Dessa forma, a gente consegue uma espécie de rastreamento dos mesmos indivíduos e a gente fica cada ano na expectativa de quais são as baleias que vão retornar para cá, se vão retornar com um novo filhote, enfim. Mas que também não é uma técnica das mais baratas. Precisa que exige o sobrevalor, exatamente, tem uma situação. Mas acho assim, a gente continua e consegue fazer a manutenção dessa atividade. Hoje ela acabou sendo mais viável do que um rastreamento proprietário, que tu vai colocar o transmissor em poucos indivíduos, vai ter uma informação por poucos meses. Dificilmente tu vai conseguir que o indivíduo te dê informação por mais de um ano, não consegue, não existe registro em baleia franca de mais de um ano. Tem já um trabalho feito na Argentina de conseguir rastrear alguns indivíduos, mas você não tem esse retorno ao longo dos anos. A gente tem baleias catalogadas e conhecidas no Brasil que foram catalogadas na Argentina na década de 70. Olha só que legal. Tem pelo menos 40 anos de idade. Entendi. Algumas baleias que a gente Agora, conhece. uma dúvida, os operadores do turismo, aqueles que lucram, né, que se beneficiam, né, com essa atividade turística, eles mantêm, eles têm que contribuir de alguma forma para o andamento das pesquisas que vocês realizam? Eu queria entender isso um pouquinho mais para daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.